Boa noite, pessoal. Estamos aqui de novo, mais uma vez, no canal do professor Jonathan Santos. Nós vamos falar um pouco agora sobre filosofia, continuar falando sobre filosofia. E hoje eu quero falar um pouco sobre filosofia de dois grandes santos da Igreja Católica, que são doutores da Igreja. Um da época da Antiguidade Tardia, que é da época da Patrística, que é Santo Agostinho, e sua antropologia. E o outro é Santo Tomás de Aquino e a sua antropologia. Por que eu quero falar sobre a antropologia de Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino? Porque é justamente a antropologia de Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino que nós podemos entender um pouco como funciona a compreensão do homem com relação a Deus, que é e sua revelação, que é Jesus Cristo, e ele mesmo, certo? Como criatura, como filho de Deus, certo? Que necessita da graça de Deus para alcançar a salvação, certo? Mas antes de nós continuarmos com a explicação, eu peço que vocês se inscrevam no canal, curtam o vídeo, comentem, façam os seus comentários, apertem o sininho para receber as suas notificações, certo? E que nós possamos continuar com essa relação de estudo a respeito da igreja, a respeito dos santos, da história, da filosofia e da teologia da igreja, correto? Então vamos continuar um pouco o assunto sobre Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Lembrando um pouco, nós estamos ainda um pouco, como é início do canal, nós não temos tanta tecnologia para fazer um vídeo agradável, com luz, com som, certo? Com aquilo que vocês se agradem quando estiverem assistindo, né? Mas tudo isso será investido durante o tempo com o continuar dos vídeos, certo? Tudo gradativamente, tudo com o tempo, no tempo de Deus, com o tempo de Jesus, com o tempo de Maria, certo? Então vamos continuar aqui com o assunto. Os vídeos serão curtos, serão pequenos, certo? Que com o tempo nós podemos fazer lives, enfim, tudo mais será possível graças à participação de vocês, perfeito? Bom, Santo Agostinho ele é um filósofo e um teólogo da era da patrística, certo? E ele, no processo de sua conversão, ele se converte graças a Alberto Magno, né? Ele escuta as homilias de Santo Alberto Magno e se converte. Na sua conversão, ele entra na compreensão dos filósofos daquela época chamados neoplatônicos, né? Principalmente de Plotino, que descende do filósofo Platão, certo? E ele pega justamente de Platão a antropologia de Platão e coloca a teologia católica dentro daquele paganismo platônico, porque a concepção de alma de Platão é diferente da concepção de alma da Igreja Católica, certo? Então, Santo Agostinho, de alguma maneira, vai ser o primeiro a sistematizar todo o pensamento católico, certo? Sobre fé, sobre graça, sobre trindade e sobre antropologia, certo? Bom, Santo Agostinho, quando ele fala de antropologia, certo? Ele fala a respeito do homem, certo? A própria palavra antropos significa homem, logia, estudo, quer dizer, é o estudo do homem. O homem aqui não conhecido como na modernidade, o homem e a mulher, certo? O homem como o sexo masculino, mas o homem é a mulher, certo? Então é nessa compreensão que Santo Agostinho vai refletir. E Santo Agostinho, ele discerne o homem de três formas, certo? A natureza do homem, o ser do homem, certo? A primeira concepção dele é que para Santo Agostinho, o homem é intelecto. O homem é intelecto, certo? O homem é intelecto. Segunda parte, para Santo Agostinho, o homem é vontade, certo? E no terceiro aspecto, o homem é memória. Memória, certo? E essa concepção de Santo Agostinho, ele vai partir de uma concepção da sua própria natureza do homem. De que forma? O intelecto é a nossa própria razão, certo? É a nossa própria razão. A vontade é aquilo que corresponde aos nossos sentidos,
tato, olfato, paladar, certo? Visão, tudo aquilo que nós sentimos. E memória, certo? É aquilo que nós chamamos de consciência. Consciência, certo? Essa consciência ela é levada a uma reflexão justamente no sentido de que o homem, ele, pela razão, ele recebe o dom da fé, certo? A fé, ela é infusa no intelecto, na razão. Ou seja, para Santo Agostinho, Deus, mediante a graça, ele oferece a fé, onde a fé convida a razão para refletir a respeito do próprio Deus, certo? E os sentidos? O sentido, ele é afetado pelo que Santo Agostinho chama de, ou que a igreja propriamente chama de pecado original, certo? O pecado original, ele nos atrapalha a alcançar a Deus. Perfeito? Então, a fé, ela nos ajuda nessa concepção de compreensão daquilo que é Deus. E a memória, que é a consciência de Deus, que é a consciência do homem a respeito de Deus, é a respeito dele mesmo. Por quê? Como é que eu sei quem sou eu, se não for pela memória? Eu não sou eu somente agora, eu sou o que eu fui também no passado, certo? Eu fui quando eu era bebê, eu fui quando eu era adolescente, eu fui quando eu era na juventude e agora na fase adulta, certo? Então, é nessa concepção antropológica que Santo Agostinho entra e constrói toda a sua filosofia. Nesse sentido, lá no século XII, no século XIII, lá na cidade de Roca Seca, como eu falei para vocês no vídeo anterior, Santo Tomás de Aquino, ele vai refletir e vai continuar o entendimento antropológico de Tomás de Aquino, de Santo Agostinho, certo? Ele vai dizer o seguinte na sua antropologia, que o homem, ele é intelecto. Perfeito, professor. Ele é intelecto, certo? Como diz Santo Agostinho. Ele é vontade. Ele é vontade. E ele é memória, certo? Mas há uma diferença entre os dois, certo? Há uma diferença entre os dois. Que diferença é essa? Por quê? Para Santo Agostinho, ele não discernia naquela época, no século IV depois de Cristo, a diferença entre fé e razão. Já Santo Tomás de Aquino, ele difere fé e razão, como nós vimos no vídeo anterior. Para ele, filosofia e teologia são dois caminhos que seguem na mesma finalidade, certo? Porque, diferente de Agostinho, ele não vai pegar de Platão as suas origens filosóficas, ele vai pegar de Aristóteles, certo? Então, o que é que ele diz? Certo? Que no intelecto, certo? O homem, ele consegue, que é a razão, chegar a Deus sem a necessidade da fé. O homem, com a própria razão, ele consegue enxergar a Deus, certo? A vontade, como ele diz, como Santo Agostinho, ela é maculada pelo pecado original, certo? Original. Mas nós somos chamados à santidade, certo? Através de quê? Das obras. Que obras são essas? A participação das missas, dos cultos e dos próprios sacramentos, certo? E da memória, né? Como diz o próprio Santo Agostinho, da consciência. Da consciência, certo? E isso aqui vai levar Tomás de Aquino a refletir a respeito do homem, certo? E da sua relação com o ser revelado que é Jesus Cristo. Perfeito? Então, nesse sentido aqui, os dois são primordiais para o conhecimento da igreja e para o crescimento da igreja de maneira intelectual. Todos os santos que vieram depois de Santo Agostinho e Santo Tomás seguiram tanto ele como
tanto Agostinho como Santo Tomás, na sua perspectiva, na sua percepção a respeito da fé e de Cristo. Eu vou dar alguns exemplos. São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu vou dar, por exemplo, Santo Inácio de Loyola. Eu vou dar, por exemplo, São Domingos de Gusmão. Eu vou dar, por exemplo, tantos outros santos que seguiram o exemplo antropológico dos dois para alcançar a compreensão através do Jesus, sobre o Jesus revelado, né? Sobre o Filho revelado, né? Agora, o que eu quero dizer com tudo isso? Essas duas concepções, elas levam no entendimento a respeito do que é o conservadorismo. Conservadorismo. Certo? O conservadorismo, ele é um resultado de uma série de pensamentos da igreja a respeito do homem e da sociedade em que ele vive. Por quê? Porque para a igreja, o conservadorismo, ele se insere no conceito de homem e de sociedade. Para a igreja, gente, a sociedade, ela é feita através de comunidades. Comunidades, certo? Ela não se entende como nós conhecemos uma unidade política, bairros, ela não se entende como cidade rural, urbana, não, como comunidade, ou seja, nós somos em comunidade, na comunidade, entende? Nós não somos cristãos sós, nós somos em comunidade. E sendo em comunidade, nós pertencemos a toda essa beleza que se chama igreja. Certo? Igreja. E essa igreja, ela é cheia de dogmas. Agora, professor, o que são dogmas? O que são essas comunidades? Certo? Como nós podemos entender esses dogmas? Nós vamos compreender isso na próxima aula, onde nós vamos entender o que são dogmas, o que são comunidades e como o conservadorismo entra nesse aspecto cristão, levado em si pela igreja, pela sacralidade e por toda essa relação das comunidades. Agora nós vamos terminar nossa aula com uma pequena oração. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu quero agradecer a todos vocês pela participação, por assistir esse vídeo, curtem, compartilhem o vídeo, certo? Se inscrevam novamente no canal, comentem e apertem o sininho e ajudem-me neste canal onde para servir a Deus, servir a igreja, principalmente, que precisa que os jovens participem cada vez mais das redes sociais e que nós todos fazemos parte deste canal, certo? Até a próxima aula, até o nosso próximo encontro, até mais, valeu!